E naquela época não tinha esse método que tem hoje, né? Ou se aguenta treinar ou para. Como eu era faixa branca, eu era o primeiro a lutar. Aí eu derrotei os 9. Toda vez que vinha circo na cidade de Indiana, tinha luta livre, os caras desafiavam e eu aceitava. Não fui tão bom assim como a turma fala, porque em 1963 eu já não treinava mais judô. Bom fui eu. Tá bom. Sensei Odair Borges, como é que era o judô dele? Era um judô técnico, forte. O Daí era bom pra caramba. Bom que eu falo, técnica. Tinha golpe. Essa turma entrava no golpe, se você não se cuida, você ia, caía mesmo. Não é igual o judô de hoje que é atropelado, você enrosca na perna de um e cai lá. O maior erro do judoca é imitar o campeão do mundo. O cara foi campeão do mundo com aquele judô só serve para ele, para mais ninguém. Qual é a técnica que o sujeito gosta? Gosta de Haraigoshi, por exemplo? Come, bebe e dorme Haraigoshi. Mas sem ideia de luta. Tá meio bagunçado, não tá tudo errado. Porque tem gente que sabe catar e não sabe judô. Tem gente que sabe judô e não sabe catar. E geralmente os atletas não sabem judô e não sabem catar. E o nono dan é brincadeira. Eu só aceitei em consideração aos amigos. Que pediram, né? Que pediram. Porque o meu primeiro professor era Sandan. E o meu professor Yoshio Kihara, que conhece judô pra caramba, morreu 7º dan. Entendeu? Então, hoje no Brasil, os dan estão perdidos. Joga e quem pegar é graduado. Tem que acabar, tem que moralizar. E no Brasil está demais essa graduação. Daqui a pouco vai ter mais kodansha do que faixa preta. Por mérito, se é merecedor, tudo bem. Fiz algum trabalho excepcional, tem que ser excepcional. Salve, salve, amigos do esporte, salve, salve, amigos do judô. Hoje a nossa conversa é com o sensei nono grau, Miguel Suganuma. Miguel, obrigado por receber a nossa equipe mais uma vez, né? Obrigado ao sensei Benador, que está aí atrás das câmeras, comandando a imagem. Sensei Suganuma, o assunto, claro, contigo é judô. Como é que o judô apareceu na sua vida? Como é que você começou a treinar? Eu morava no interior, na Rocinha mesmo. E a colônia japonesa, de vez em quando, levava filmes japoneses para o pessoal assistir. Num desses filmes era de judô. Aí eu vi aquela turma jogando, caindo, eu me entusiasmei com isso aí. A partir daí que despertou o interesse em treinar judô. E você tinha quantos anos? Eu acho que tinha uns 12 anos de idade. Então você começou a treinar. Isso é no interior, que cidade? Lembra a cidade? Era interior de Quatá, Alta Sorocabana. Mas não comecei a treinar judô tão cedo assim, não. Comecei a treinar judô aos 15 anos de idade. Porque o meu irmão mais velho não deixava. Ele falou, e se você quebra a perna, como é que vai fazer? Então eu não podia treinar. Aí já saímos da roça, fomos para a cidade. Meu irmão comprou um bar na cidade de Indiana. Aí eu passei a ajudar o meu irmão. Aí num dia lá eu perguntei para ele se eu podia treinar judô. Aí ele falou, não falou nada. Aí fiquei na expectativa. Aí na outra semana eu perguntei. Aí ele falou, vai, procura. Aí peguei um amigo meu de Indiana e falou, vamos comigo até Presidente Prudente, que tinha uma academia de judô em Presidente Prudente. Aí fomos lá. Era a academia de Jiu-Jitsu Yoshimatsu Kusahara. Faixa preta, 3º dan. Conversei com o homem, aí ele falou, pode vir. Aí me matriculei lá, não tinha essas matrículas não, elas tudo na conversa, né?
Aí terça, quinta, sábado era o à noite, dia de treinamento. Aí saía de Indiana mais ou menos 2 horas da tarde, ia de ônibus até Presidente Prudente, eu treinava judô de terça, quinta e sábado, das 8 às 10 da noite. 10h30 tomava o trem e ia embora para Indiana. Era essa a minha vida na juventude. E nesse período já tinha competição ou era só treino? Nessa época era mais treino, né? A turma gostava de treinar. O judô tem esse perfume, o cara cheirou, não larga mais. Se apega e quer treinar. Longe de competição, você nem sabia que tinha competição, nem sabia que tinha graduação, essas coisas. Aí você passa a treinar e passa a gostar cada vez mais. E naquela época não tinha esse método que tem hoje, né? Ou se aguenta treinar ou para. Mas mesmo assim a turma, um procurava ajudar o outro e ia treinando. Aí o que acontece? Eu comecei a treinar judô com 14 para 15 ou 15 anos de idade. E eu era faixa branca e Prudente ia fazer uma competição. Eu não lembro bem se era Adamantina, Lucélia ou Marília. Era 9 contra 9. Era Katinuki. Katinuki Shiai. Antigamente era por equipe, era por graduação, né? Dangai, Shodan com Shodan, Nidan com Nidan, Sandan com Sandan. Aí eu entrei nessa competição de Katinuki. Como eu era faixa branca, eu era o primeiro a lutar. Aí eu derrotei os 9. Aí me promoveram já nessa competição a faixa marrom. Era época em que só tinha branca e marrom. Então eu conheci com amigos lá naquela época, que já estava na faixa branca, quase 5 anos de treinamento, ainda era faixa branca. Conheci gente com 20 anos de judô, ainda era faixa marrom, né? A turma não ia muito nessa de promoção. Gostava, treinava. Aí, dependendo do resultado do treino, da competição, o sujeito era promovido a marrom e, dependendo do resultado, ia a faixa preta. Eu fui promovido a faixa preta assim. Já estava com 7 meses de judô. Aí veio numa competição lá de faixa preta Shodan, também Katinuki. Não, primeiro tinha por equipe, aí Presidente Prudente perdeu por equipe. Eu não lembro a cidade. Era geralmente contra a turma da Alta Paulista. Porque a Alta Paulista tinha judô em Adamantina, Dracena, Lucélia, Pompeia e Marília. Aquela região, a japonesada treinava judô mesmo. Judô, kendo, sumô. Aí eu entrei nessa competição de faixa preta, né? Não, de faixa marrom, por equipe que nós perdemos. Aí tinha Katinuki de faixa preta, Shodan. Aí eu entrei nessa. Aí eu joguei os faixas pretas. Eu acho que tinha mais ou menos uns 15 competidores. Joguei os 15 faixas pretas. Aí eu fui promovido à faixa preta. Que coisa. Com 7 meses de judô. Com 7 meses de judô? Que beleza. Fui à faixa preta. Aí continuei treinando. E como é que aconteceu aí? Como é que o senhor tomou conhecimento, se entrosou com o judô assim de todo o estado, depois o judô brasileiro? Como é que isso aconteceu? Ainda estava em Presidente Prudente, no judô de Presidente Prudente, nós fomos para a cidade de Açaí. Açaí tinha uma turma boa lá. E nessa competição de Açaí, eu não lembro o resultado, né? Mas
fizemos uma boa competição. Eu acho que foi mais ou menos em 1956. A gente viajava de caminhão, não era de ônibus, não tinha ônibus, não tinha perua, essas coisas. E a gente ia para Marília competir, para Dracena, essas coisas todas. Aí em 57 eu vim para São Paulo. Para São Paulo não, para Sorocaba. Início de 57. Foi onde eu parei de treinar, né? Eu vim para Sorocaba para me alistar na Força Pública, que eu queria ser soldado da Força Pública. Meu vizinho em Indiana era um soldado da Força Pública. Ele via eu fazendo exercício lá no quintal. Ele falou, pô, que loucura é essa que você está fazendo aí? Eu estou treinando golpe de judô. Aí, toda vez que vinha circo na cidade de Indiana, tinha luta livre, os caras desafiavam e eu aceitava. É assim que eu comecei. Aí, em 57, esse policial militar me encaminhou para Sorocaba, eu vim para Sorocaba para me alistar na Força Pública. E lá em Sorocaba tinha um tenente que treinava judô, chamava-se Álvaro Parreira, hoje ele já é falecido. Ele falou, Miguel, você treina judô? Eu falei, treino. Treinava, faz tempo que eu não treino. Puxa, hoje eu vou treinar na academia, quer ir? Eu falei, mas eu estou sem kimono. Não, mas eu arrumo um kimono para você. Na academia do professor Hugo, em Sorocaba. Aí eu fui lá, treinei numa noite lá. Aí o professor Hugo falou, olha, tem competição domingo, você não quer sair? Na academia do Hugo, era filial da Budokan. Eu não lembro quem era o professor que ia lá dar aula de judô na academia do Hugo. O Hugo era o responsável, mas sempre ia um professor de São Paulo, da Budokan, dar aula lá. Aí eu treinei nessa noite lá, aí o professor Hugo falou, ó, tem competição domingo, você não quer participar? Aí o tenente Parreira falou, não, vamos participar, vamos. Aí eu tive uma sorte de sair bem, né? Consegui ganhar um troféuzinho bonito e tal. Aí, a partir daí que eu comecei, assim, sair em alguns eventos. Aí, em 58, junho de 58, eu vim para São Paulo, para servir na escola de educação física. Em vez de ir para o interior, me mandaram para São Paulo. Aí passei a treinar em São Paulo, eu precisava de uma academia, né? Fui na Academia ONU, no prédio Martinelli, estava cheio de faixa preta treinando. Ali era Yasuichi Ono? Yasuichi Ono. E não consegui treinar. Neste ponto da entrevista, nós perdemos uns 10 segundos de gravação, mas o sensei Miguel Suganuma, neste momento, explicou que da academia do sensei Yasuichi Ono, ele foi à academia do professor Tambuchi, não conseguiu treinar lá também, porque o movimento era muito grande, e aí, acompanhado por um judoca de nome Caio de Sico, ele foi a uma academia no Parque Dom Pedro. Se não me engano, essa academia era o local onde ministrava aulas o sensei Kihara. Se for isso mesmo, o sensei Miguel Suganuma, quando assistir nos comentários, ele pode completar ou corrigir a informação. Mas, se não me engano, foi isso que ele disse. Então, ele prossegue, a partir desse ponto, explicando a sua ida à academia do Parque Dom Pedro II. Puxa, onde que é o Decico? Olha, diz que é aqui no Parque Dom Pedro. Vamos lá? Ele falou, vamos. Então, fomos lá no sábado. Puxa, estava cheio também a academia. Mas o Decico é descendente de italiano, conversa bem, né? Aí ele pediu informação. O Decico está vivo ainda? Não sei, rapaz. Já Perdemos o contato faz tempo, né? Aí o Decico falou, olha, puxa, nós estamos interessados em olhar aqui. Porque era difícil entrar. Eles colocavam uma mesinha na entrada e só entrava quem treinava judô. Aí o Decico se apresentou, tudo, que nós somos judoca e tal, e nós estamos querendo ver se conseguimos uma matrícula aí para o Suganuma e tal. Aí eles deixaram entrar.
Aí fizemos uma matrícula lá, aí eu passei a treinar lá. Primeiro dia, os caras fizeram fila para me pegar. Apanhei pra caramba. Mas não desisti, não. Continuei. Só que no mês seguinte, ninguém mais me procurava para treinar, né? Eu que tinha que procurar alguém para treinar comigo. Eu lembro que o Chiara Sensei, ele era muito atarefado. Tinha vezes que ele não vinha na academia, porque ele tinha que dar aula e fazer palestra, fazer visita, receber visita, porque todos os japoneses que vinham do Japão passavam por ele. Aí um dia o professor Chiara, um dia não, todo fim de semana, fim de sábado, ele juntava lá os faixas pretas para treinar kata, nage no kata. E todo mundo treinava, nage no kata, o quê, assim. Aí ele foi com a minha cara, né? Aí ele achava que eu podia me dar bem no ukemi. Aí eu passei a ser o uke dele, no nage no kata. Ele treinava e tal. Comecei com ele em 58. Postei algumas fotos do curso no Pinheiros, no Esporte Clube Pinheiros. Sensei Suganuma tá lá de o quê? Então, os cursos de... O Sensei Kihara, né? Os cursos que Chiara Sensei dava era no Clube Pinheiros. Depois passou pro Clube Tietê. Pro Clube Tietê. Pinheiros ficou um tempão lá no Pinheiros, que era já... Eu não lembro se a federação já estava fundada. Depois foi no Tietê. Mas aí o professor Chiara ficou doente, né? Faleceu. Ele faleceu e foi assim, foi uma temporada boa. Foi uma passagem boa que eu tive com ele, porque todos os professores que vinham do Japão, o professor Chiara recebia essa turma e eu estava no meio deles. Chiara Sensei me chamava, né? Telefonava para o quartel, recebia recado, eu ia lá no apartamento dele, né? Conhecia os professores, e quando veio o professor Takeuchi, o professor Takeuchi fez uma demonstração lá no ginásio do Pacaembu, num campeonato paulista, ou campeonato, o Jukendo, um negócio assim. Eu que servi de uke para o professor Takeuchi, sem nunca ter treinado com ele, nem ensaiado. Até então, eu assistia aqueles filmes de Sugata Sanshiro arremessando o adversário 2, 3 metros. Eu achava esquisito aquilo lá, né? Para mim era marmelada, né? Não existe. Como é que o cara vai entrar num golpe e jogar 2, 3 metros, né? Aí eu fui servir de uke pro Takeuchi, pro Sensei Takeuchi. Ele falou para mim, não precisa pular. Você só fica na sua postura natural, solto. Puxa, ele me jogava. O Kyotoshi, se você não ajuda, o cara não te joga. E ele me jogava. O Kyotoshi, pá, eu falei, nossa. Aí eu fiquei assim, né? Até que um dia, o sensei me chamou para servir de uke para o professor Kotani. Kotani, porque Chiara Sensei ia fazer demonstração com Kotani Sensei. Só que Chiara Sensei estava com problema no joelho. Falou para eu servir de uke para o Kotani Sensei. Aí Kotani Sensei falou para mim que também não precisava pular. Deixa tudo por minha conta. Eu falei, caramba, né? O Kyotoshi, alguns golpes, se você não ajudar, o Tori não faz. E foi aí que eu conheci a técnica de judô. Puxa, o homem me arremessava dos dois lados, direita e esquerda, sem eu ajudar, ele me jogava. Aí que eu comecei a acreditar nos filmes do Sugata Sanshiro, que realmente naquela época a técnica de arremesso existia.
Hoje não existe mais técnica de arremesso, hoje existe técnica de cair. O cara rola por cima do outro e não tá bom isso aí. Cheguei a fazer o que com o professor Daigo. Katsuhiro Naito? É? Com que sensei? Sensei Daigo, Toshio Daito, Toshio Daito. Outro cobra do judô da Kodokan. Mesma coisa. Servi de o que para ele. E eu só sei que ele, conversando com a japonesada lá, ele estava comentando que ele viajou o mundo todo, até que, enfim, encontrou um que sabe cair. Tanto que ele me convidou para ir para o Japão, né? O professor Daigo falou, olha, dá para você ir para o Japão? Você fica um mês lá comigo. Tudo despesa paga, você não vai pagar nada. Mas eu não fui, porque para eu sair do Brasil, era uma burocracia, porque eu era da Polícia Militar, né? Precisava pedir licença bom, entrar com documento para outro, para até o governador liberar. Vou fazer isso, não, prefiro não ir. Então, eu tive essa sorte, essa felicidade de ter treinado com vários professores do Japão, sem nunca ter ido ao Japão. Lá no Japão, olha lá se tem alguém em condições de servir de o que para essa turma. E eu tive esse privilégio. Nós vamos agora para o intervalo e no segundo bloco a gente continua conversando com o sensei Miguel Suganuma. Prosseguindo com o sensei Miguel Suganuma. Sensei Miguel, nesses idos... Aliás, deixa eu falar uma coisa. Na década de 1990, eu viajei muito contigo. Nós viajamos aí esse finalzinho da década de 80 e início de 90. Viajamos esse estado de São Paulo todo. E em muitos lugares que a gente chegava, os professores, quando viam o sensei Miguel Suganuma, sensei Miguel, que beleza! E já o cidadão já comentava que você lutou com ele num campeonato tal e jogou o cara não sei quantas vezes. Mas isso aconteceu assim N vezes, muitas pessoas, no interior do estado de São Paulo. E aí eu estava tomando contato, né, com o judô e percebi que você tinha assim competido muito. Quem eram os competidores daquela época? Quem eram as feras do judô, além do Miguel Suganuma? As feras? Masayoshi Kawakami, Akira Yamamoto, Toranosuke Ono, Milton Lovato? Não, ele é mais moderno que eu. Mais moderno. José Roberto, não lembro do sobrenome dele, Arsenio Martins, Bom, eu ouvia falar muito naquela época, antes dessa turma que eu citei, do Kawakami e tal, a turma antiga boa era o Suga, né? Professor Suga. Você chegou a ver o professor Suga competir, não? Não, não cheguei. O professor Yamamoto, né? Antes dessa turma, era professor Tani, né? Professor Tani, professor Takahashi, essa turma de veterano. Quem falava isso era o professor Yasuichi Ono. O professor Yasuichi Ono falava que no tempo dele, quem era bom era o professor Tani. O professor Tani, apesar do tamanho, era bom em pé e era bom no chão. E que os outros, professor Takahashi e outros nomes que eu não lembro mais, o professor Yasuichi Ono dominava fácil. Eu, às vezes, ia na casa do professor Yasuichi Ono. O Akira passava lá no alojamento do quartel. Pô, Miguel, vamos dar umas voltas por aí. E, geralmente, a gente ia parar na casa dele para almoçar. Aí, durante o almoço, depois do almoço, o professor Yasuichi Ono conversava do passado dele, das lutas que ele fazia.
Ele topou vários desafios, foi uma forma dele ganhar um pouco de dinheiro e lutou muito com os Gracie, Hélio Gracie. Ele elogiou muito o Hélio Gracie. Falou que o Hélio Gracie realmente é bom, raçudo, mas que para ele era fraco, né? De vez em quando ele telefonava para o Hélio, vamos fazer uma luta, o Hélio com ele não queria nada, que o Suíte era muito bom. Mas na turma de São Paulo, ele falava do professor Tani, que era bom, e os alunos do professor Tani eram bons. Rio de Novo, irmão do Leovei Josava, eu não lembro mais os nomes da turma. Agora, o pessoal falava, né, e eu já ouvi isso de vários professores, alguns que já faleceram, que você era muito tranquilo na hora de competir. Dava um show na competição, mas antes era tranquilo. Da onde vinha toda essa calma? Você sempre foi assim, pacífico? Estou sabendo agora de você. Eu não sei se eu era tranquilo. Você ficava com aquele problema de nervosismo, né? Que todo atleta fica, né? Mas eu não fui tão bom assim como a turma fala. Porque em 1963 eu já não treinava mais judô. Bom fui eu. Tá bom. Porque eu queria treinar, mas não dava, porque já naqueles anos, São Paulo já vivia agitado. Muita bagunça, muita greve, muita passeata. Os estudantes saíam às ruas, arrebentava tudo. Aí assumiu o comando da Força Pública um general linha dura, queria ordem de qualquer jeito. Aí, por sinal, aí tinha aquele grupo do Marighella, o grupo do José Dirceu, aquele grupo do Lamarca. O Lamarca assaltou um quartel. Ele estava de serviço, de oficial de dia. Ele mais um grupo de soldados, sargentos, roubaram um caminhão lotado de armamento. Aí pronto, acabou o meu judô. Era prontidão, prontidão e mais prontidão. Você tinha que dormir de bota e fuzil do lado. Qual a diferença da competição daquela época para hoje? Aquela época é grande, a diferença era muito grande, porque eu lembro de alguns lances, por exemplo, eu já não lembro do nome, porque já faz um bocado de tempo. Tinha gente que foi competidor, sentava na beira do tatame para não perder o lance do cara que ia lutar, para ver como ele fazia para entrar. Um descuido, perdia o lance. O Milton Rossi, que foi campeão, parece, pan-americano, aluno do ONU, ele pegava a cadeira e ficava na beira do tatame para ver como o Kawakami entrava, como o Shozawa entrava, para os caras tentar aprender, né, ou ver como que o cara fazia, porque era ippon muito técnico, ippon muito bonito. A diferença é o seguinte, que aquela turma do passado, muitas vezes, não treinava para competição. Ele treinava o judô, porque ele gostava do judô. Treinava o judô porque fazia bem. Levantava o astral, levantava a moral. Então ele treinava o judô para ele ficar bom, não para ganhar campeonato, né? Não. Campeonato era uma vez por ano. Uma vez por ano, uma vez cada 2 anos. Então, no passado tinha o professor Okochi, Tatsuo Okochi, né? Era um japonês rico. Então ele organizava jukendo, né? Judô, karatê, kendo. Então às vezes tinha um campeonato, uma competição dessa por ano. E no interior ou alguma colônia lá organizava uma competição, você era convidado, você ia. Né? Igual o Terazaki. Inaugurou a academia em 55, se não me engano. Eu vi nessa competição. Suzano era pequenininho. Esse dojo foi construído lá no meio do mato. Hoje está no centro da cidade. Então,
alguma colônia japonesa, né? Igual Açaí tinha lá uma colônia grande, Marília tinha colônia grande, fazia umas competições de judô, de kendo, de sumô. A japonesada fazia isso aí, para unir um pouquinho mais, né? Fazer essas reuniões e tal. Tinha beisebol, né? E era assim. Havia a peso ou era... Não tinha categoria. Não tinha divisão de peso? Não tinha categoria. Você chegou a lutar sem divisão de peso, então? É, cheguei. Não tinha categoria de peso. Era por categoria de faixa. Dangai e Udansha. E o Udansha tinha Shodan, Nidan e Sandan. Aí, nessa época, já de Sandan também já estava acabando. Estava acabando, sumindo, porque a turma não treinava mais. Às vezes saía para fazer número. E saía arrebentado, né? Então aí a turma foi deixando. Aí veio a categoria de peso. Eu não lembro o ano que veio a categoria de peso. Era médio, não, era leve, médio e pesado. 3 categorias só. Eu peguei essa categoria já no fim da carreira, né? Não estava mais treinando judô. Vamos. Eu ia nos campeonatos assim. Eu vejo você lançando no Facebook, 1965, 67 ou 70, eu ia por causa da amizade com os caras, né? Principalmente o Akira Ono falava pro Sukurati, né? Não, leva o Suganuma, Sensei. Mas ele não quer ir porque está sem treino. Mas sem treino também ele é bom, vamos, leva ele. Aí eu ia e me ferrava, né? Fazer o quê? Agora, na época, então, um pouquinho mais tarde, as academias. Em São Paulo, o senhor falou Academia Tambuchi, Academia Ono, Academia do Sensei Messias também, né? Começou mais ou menos nesse período? Comecei a frequentar essa turma, né? Aí comecei a conhecer mais a academia depois que eu passei a treinar na Academia Dom Pedro II, que o professor Guiara era o professor lá. Aí no sábado de treinamento na Kodokan, Dom Pedro II, vinha a turma do interior, do litoral, do interior de São Paulo. A academia ficava lotada. Em que período, por exemplo, Sensei Moacir Ribeiro Pinto? Que período que é, mais ou menos? Ele competiu, o senhor viu ele competir, competiu com ele? Competi com ele. Moacir Ribeiro Pinto, ele era aluno do José Roberto. Era uma academia lá na Penha. Bom pra caramba. Olha, tinha o Moacir Ribeiro Pinto, tinha o Milton Lovato. Milton Lovato, você me apresentou, acho que em 89. Ele era forte. Tinha um Animal que Come. Tinha o Durval Rente. Sensei Durval Rente lá do Sensei Messias. Foram todos... Eu era o mais veterano, quando eu estava já parando, essa turma estava aparecendo, né? Sensei Odair Borges, como é que era o judô dele? Era um judô técnico, forte. O Odair era bom pra caramba. Ele vinha de Campinas treinar aqui na Escola de Educação Física. Lá na Escola de Educação Física, da Polícia Militar, o Odair Borges vinha treinar lá de Campinas. Foi lá o Sadal, Ratiro... Sogado? Ia lá, o Salgado, o Tagaki, Goshima. Ia muita gente treinar lá. Às vezes eles treinavam entre eles porque eu não participava do treinamento, né? Eu era sargento, então eu tinha que trabalhar lá na enxada, na rasteira, trabalhava lá. E os irmãos Mubarak, o senhor acompanhou, chegou a ver lutar? Cheguei. Eles eram bons, o Luiz era bom. Eles eram bom que eu falo, técnica. Tinha golpe. Essa turma entrava no golpe, se você não se cuida, você caía mesmo. Não é igual o judô de hoje que é atropelado, você enrosca na perna de um e cai lá. Essa turma que eu estou falando é a turma, o Luiz Alberto Mendonça, do Rio de Janeiro, 120 quilos, dava Hanegoshi. Nunca vi ele dar um makigome. Rodolfo Irmani, que tá de bengala lá. Oi, Irmani, tudo bem aí?
do Rio de Janeiro, puta, era um craque de judô. Judô Kurate. Outro judô técnico. A turma o primeiro campeão sul-americano, o pan-americano, Yoshio Anrako, aluno do Kurate. Haru Nishimura, campeão, aluno do Kurate. O Jorge Yamashita, Toronosuke Ono, da Hombu Budokan, era um judô arte desenhado. Quando você via o Toronosuke Ono entrar num Luiz Alberto Mendonça de 120 quilos, num Serro Inagi, aquela imagem não saía da sua cabeça. Quando você via o Jorge Yamashita, 60 quilos, jogar gente de 100 quilos no Ashiguruma, aquela imagem não saía. Até hoje eu estou vendo esse golpe. Entendeu? Era assim o judô antigo. Técnico, era Ippon mesmo. Nishida, dessa época? Nishida está vivo aí. Ele está vivo, mas dessa época, ele lutava nessa época ou um pouco mais tarde? Lutava. Forte. Puxa, você não podia... Hã? Yanagimori. Mori, essa turma. Nishida eu vi lutar já bem no Master, né? E às vezes que eu acompanhei é um show, né? Agora... E o judô Yanagimori também, bem lembrado, o Benador está lembrando. Desses nomes todos, o fenômeno do judô era Kawakami e Shozawa. O Kawakami e o Shiozawa, dois. O Shozawa, os dois. Kawakami, qual a característica? Kawakami era golpe forte, golpe de peso. Ele batia em você, você sentia uma trombada. Era como se você estivesse sendo atropelado por um carro. Você chegou a lutar com o Kawakami? Lutei. Devo ter lutado com ele umas 4 vezes. E como é que foi? As 4 eu apanhei. Apanhei de Ippon, levar Ippon. E outro fenômeno do judô, Shozawa. Esse era um judô suave, macio, muito técnico. Muito técnico. Eu fiz no final com Shozawa aqui em São Paulo, eu acho que fiz umas 5, 6 vezes. Apanhei todas. Agora, dele não foi de Ippon, né? Foi tudo decisão de arbitragem. Era um judô muito técnico. Era. E eu já estava meio destreinado também, né? Quando ele começou a aparecer. Yamamoto, o senhor pegou também, Mimiri? Yamamoto, o Benador está perguntando se Yamamoto. Hiroshi Yamamoto? É. Não peguei. Essa turma acho que é um pouquinho mais, não sei se é mais ele velha. É mais antigo, Yamamoto Sensei bem mais antigo, né? Kurate, essa turma. Sensei, uma vez já conversamos sobre isso. Se o senhor tivesse que hoje falar com essa moçada que está lutando, está treinando, o senhor dá uma dica, dá uma orientação, o que o senhor diria? Essa moçada que quer ganhar, está competindo, quer resultado, o que o senhor falaria? O que eu falaria para essa turma de hoje é treinar judô. Treina judô. Não treina luta. Treina judô primeiro, desenvolva uma técnica. Qual é a técnica que o sujeito gosta? Gosta de Haraigoshi, por exemplo? Come, bebe e dorme Haraigoshi. Mas sem ideia de luta. Tira toda a força do golpe e vai desenvolver os fundamentos do Haraigoshi. Porque a turma hoje não treina fundamento. Não tem fundamento. E o judô tem que ter fundamento, base. O básico do Haraigoshi. Qual é? É isso, assim, assim. Então tem que fazer. Fazer vários exercícios de quadril. A turma hoje não usa quadril. Coxinha hoje não está servindo para nada. E coxinha é a base da técnica. Coxinha é a base do Koshiwaza, né? É a base do Seu Inagi, é a base do Haraigoshi, é a base do Taiotoshi, é a base do Uchimata, é a Koshi. E quando faz uma pegada, faz a pegada na medida certa. Não pegada errada, porque o fulano pega assim, eu vou pegar assim. Não pode imitar outro. O maior erro do judoca é imitar o campeão do mundo.
O cara foi campeão do mundo com aquele judô só serve para ele, para mais ninguém. Cada um tem que construir o seu judô, fazer o seu judô, treinar o seu judô, desenvolver o judô e ir para o campeonato com esse judô construído. Sem isso, nada feito. O judô é individual. Cada um cria, desenvolve a sua técnica e dá certo. Então essa história de que no Brasil nada se cria, tudo se copia, no judô não funciona. Não funciona. Não funciona. Tá todo mundo imitando o campeão do mundo. É errado. Por isso que hoje eu vi uma declaração aí do Thiago, né? Eu acho que foi com você, ou não sei com quem ele foi. Ele está falando que o judô está ultrapassado. Exatamente, eu li isso também, o judô está ultrapassado. Não é que está ultrapassado, não estão treinando judô. Esse é o problema. A turma está treinando luta, quer medalha, quer resultado de campeonato. Isso não dá certo. Primeiro treina judô, os fundamentos do judô, o Kihon do judô, escolha uma técnica que sirva para o seu corpo. Se é seu inag, treina seu inag do jeito que você se sente bem, com boa pegada, na medida certa. A turma tem uma mania de pegar na ponta da manga, isso é errado. Você está desequilibrado. Você faz pegada errada, você não tem defesa, você não tem ataque, não tem nada. Então, tem que desenvolver o kata da pegada, o kata da postura, o kata da movimentação, o kata do uchikomi. Aí dá certo. Kata, o senhor está falando de kata. Tem atleta que gosta do kata. Eu, pessoalmente, gravei muito kata, sempre gostei muito da apresentação de kata. Tem judoca que não se identifica com o kata, prefere a competição. Como é que funciona essa engrenagem, na sua opinião? Uma coisa é mais importante que a outra? Ou o competidor é mais importante que quem pratica kata? Como é que funciona esse ou quem pratica kata é mais importante? Ou são todos iguais? Como é que o senhor trabalha esse conjunto? Tá meio bagunçado, não tá tudo errado. Porque tem gente que sabe kata e não sabe judô. Tem gente que sabe judô e não sabe kata. E geralmente os atletas não sabem judô e não sabem kata. Então o que tem que fazer? O judô é praticado sob 3 formas: kata, randori e shiai. Tem que deixar o shiai de lado. Competição, campeonato deixa de lado. Tem que desenvolver o kata e o randori. Kata o que é? Forma. Randori o que é? Treino. Treino leve e solto. Então tem que praticar o randori no kata. O randori no kata do seu inagi. Você gosta do seu inagi? Então você vai aprender o kata do seu inagi. Você aprendeu os fundamentos do seu inagi, postura, tudo. Pegada, movimentação, para trás, para frente, Aí então você passa a treinar randori no kata do seu inagi. Não está vendo esse treinamento mais. Já estão pulando por cima. Já vai direto para o uchikomi, que está fazendo, que não funciona no randori. O uchikomi que o cara está fazendo não funciona no shiai. E fica treinamento todo fazendo randori, fazendo shiai. Fica forte, né? Fica forte, mas não conhece o conteúdo do judô, que é o kata, randori, shiai. A turma desconhece isso aí. Precisa voltar a praticar, conhecer o kata e conhecer o randori. Deixa o shiai para depois. Muito bem, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. O sensei Miguel Suganuma assumiu o compromisso de a gente marcar novamente, porque não deu para falar tudo. Sensei, 9º grau, essa sua graduação faz tempo que tinha que ter saído, hein? Não, olha, eu vou te contar uma história. Eu encontrei com um amigo meu, japonês, quando garoto eu trabalhava na loja dele. Esse japonês, eu depois saí da firma dele, vim para São Paulo. Esse japonês se aposentou, foi para o Japão, ele trabalhou lá uns 5 anos, voltou. Aqui
e voltou para o Brasil e ele ficou consultando a lista telefônica para ver se encontra algum conhecido. Aí ele me encontrou. Ele ligou para mim. Ô Miguel, puxa, você lembra de mim? Eu sou o Yoshigai. Eu falei, se conheço. Vem aqui domingo conversar com a gente. Aí eu fui lá domingo, aqui na freguesia do Ó, e ele conversamos e tal. Aí ele lembrou que eu treinava judô. Miguel, e o judô, como que tá? Tá indo. Você hoje deve ser 3º ou 4º dan. Eu era 7º dan. Eu falei, caramba. Eu falei, verdade, sou 4º dan. Puxa, 4º dan? Puxa, você merece 4º dan. Puxa, naquela época você já tinha um tal de Hanegoshi. Puxa, 4º dan? Puxa vida. Parabéns, 4º dan. Se eu falasse que eu era 7º dan, ele ia falar, pô, Miguel, você está brincando. 7º dan? Então, esse é o conceito que o japonês tem do judô. Nós temos no judô 3 músicas que abordam o judô. Judô no uta, judô ichidai, cantado pelo melhor cantor japonês, Murata Hideo. Concorda, Matsumoto? A terceira música, Yawara, do judô, quem canta? A melhor cantora do Japão. Então, o japonês, não essa japonesada de hoje em dia também, está tudo bagunçado lá no Japão. Então, o japonês antigo tem uma ideia do judô, assim, fenomenal, coisa super. E eu, nono dan, é brincadeira. Eu só aceitei em consideração aos amigos. Que pediram, né? Que pediram. Porque o meu primeiro professor era Sandan. E o meu professor Yoshio Kihara, que conhece judô pra caramba, morreu 7º dan. Entendeu? Então, hoje no Brasil, os dan estão perdidos. Joga e quem pegar é graduado. Tem que acabar, tem que moralizar. É merecedor, não precisa pedir. Vem, natural. E no Brasil está demais essa graduação. Daqui a pouco vai ter mais kodansha do que faixa preta. É verdade, porque a vaidade do judoca querer ser kodansha é doença. Quer ser kodansha sem conhecer judô? Não pode. Tem que conhecer judô. Tem que derramar lágrima de sangue, suor de sangue para conquistar as coisas. É assim o judô. Judô é disciplina, é respeito, é filosofia de vida. Chegou nos 4 cantos do mundo, Jigoro Kano deve estar chorando no túmulo, que a turma está vendendo o judô. E nós temos que resgatar isso aí. Quer dizer, pode até receber por mérito, mas tem que aguardar. Sim. Porque no mérito funciona. Por mérito, se é merecedor, tudo bem. Fiz algum trabalho excepcional, tem que ser excepcional. Assim, e o cara tem que valorizar na sua graduação. Se é faixa preta, se é 3º, se é 5º dan, valorizar a sua graduação. Não interessa se é kodansha. Não adianta nada ser kodansha se não vale nada. E se é kodansha, tem que fazer valer o kodansha. Tem que valer o kodansha, assim por diante. Tempo completamente esgotado, Sensei Miguel Suganuma, muito obrigado. E o nosso compromisso, né, Benador? Né, Sensei Matsumoto? Muito obrigado, Sensei Matsumoto, também ajudando aqui. Isso, pega uma tomada dele. A gente retorna a qualquer momento em edição extraordinária. Salve, salve, amigos do esporte. Salve, salve, amigos do judô. Obrigado, Sensei Miguel Suganuma.